Estou aqui muito bem acompanhada. Hoje a gente vai falar de saúde mental. Eu estou com ele, psiquiatra, Dr. Samuel Rego. Seja muito bem-vindo ao Revista. Vai comentar aqui com a gente sobre um assunto que, infelizmente, está mais presente do que nunca, principalmente aqui no Brasil, que é o burnout, doutor. Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos os telespectadores aqui do programa Revista, aqui na TV Meio. É um prazer poder estar aqui falando sobre burnout, um tema tão atual, tão prevalente e que tem acometido a vida de tantas pessoas. Olha, inclusive, a gente também acaba trazendo dados, porque o burnout nós acabamos relacionando apenas a adultos, né? Pessoas acima de 30 anos. Mas a gente sabe que, principalmente com essa ascensão de tecnologia, de redes sociais, esse estímulo muito grande, jovens e adolescentes também que trabalham, que estudam, acabam passando por esse tipo de situação. E é preocupante, não é, doutor? Exatamente. Hoje a gente vive a sociedade da produtividade. O capitalismo, ele conseguiu transformar as pessoas em máquinas de trabalhar, de produzir, né? O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que mora na Alemanha, ele escreveu um livro muito, que tem sido muito divulgado, que é A Sociedade do Cansaço. E ele conseguiu demonstrar, através desse livro, isso. A cobrança, antigamente, ela vinha de fora, mas hoje as pessoas se cobram internamente. Então, há uma cobrança pessoal que o indivíduo faz sobre si mesmo para estar sempre produzindo, que tem levado as pessoas a esses níveis de cansaço extremo. Então, hoje não precisa mais dizer o que você tem que fazer, né? Mas apenas o que você pode fazer. Então, você pode, você consegue. E a pessoa que, por algum motivo, ele não está se adequando a essa forma de pensar, é como se ela fosse o fracassado. É o que está fora, é o que está à parte, é o que não pertence. E isso gera tanta angústia nas pessoas que elas acabam se colocando nessa armadilha de estar sempre produzindo. Muitas vezes, até no seu momento de descanso, as pessoas se sentem culpadas por não estar produzindo. Ninguém sabe mais viver o ócio, né? O famoso fazer nada, sem ter a consciência pesada. Agora, para explicar melhor para você de casa, o que é esse burnout e como é que a gente pode diferenciar ele de um cansaço normal do dia a dia? Pronto, o burnout, essa expressão vem do inglês que significa queima total, esgotamento. É uma expressão utilizada para relacionar esse cansaço ao ambiente de trabalho, né? Então, como é que eu diferencio o burnout de um cansaço comum? O burnout, a pessoa ela passa a ter um distanciamento do trabalho. Ela passa a criar uma aversão ao trabalho. Não é um simples cansaço, mas ela passa a ter um distanciamento, inclusive, dos seus colegas de trabalho. Ela passa a desconfiar das intenções das pessoas. E aquele sofrimento, né, que o trabalho gera nela pode ser tão grande a ponto dela nem conseguir mais trabalhar. Então, o cansaço normal, a pessoa dorme e no outro dia ela acorda bem. É algo momentâneo, passageiro. O burnout não, ele é algo permanente. Eu já atendi uma paciente minha com burnout, em que ela relatou que chegou na porta do trabalho, ela foi chorando até o trabalho. Quando chegou lá, ela simplesmente começou a chorar muito e voltou para casa porque não conseguiu descer do carro. Ficou meia hora dentro do carro, ali em frente à porta, né, do seu ambiente de trabalho, e não conseguiu descer e voltou para casa. Então você vê que é um sofrimento muito acima daquilo que a gente pode considerar normal. E como pedir ajuda também nesses momentos? A gente acaba recuando por conta dessa responsabilidade afetiva, né? Não colocar esse fardo muitas vezes para outras pessoas, naquele pensamento de que eles não vão entender o que eu estou passando. Inclusive, os sinais podem aparecendo, e o que as pessoas que estão apresentando esses primeiros sinais podem fazer nesse início? Bom, um fato é que muitas vezes, de fato, as pessoas não vão compreender mesmo. Então, essa questão de você ter um ambiente acolhedor, de você ter suporte psicossocial no trabalho, é um dos fatores que protege as pessoas contra o burnout. Então, se alguém compreende o meu sofrimento, né, e me acolhe, e consegue, de fato, não me acusar de que eu estou ali tentando barganhar algo ali, ou que eu estou tentando simplesmente negligenciar o trabalho, que não é o fato,
né? Então aquilo por si só já pode ser um fator de proteção. Mas infelizmente, às vezes as pessoas têm dificuldade de ter com quem se abrir, e as empresas, elas precisam criar essa cultura, criar essa rede de relacionamento interna, onde as pessoas possam ser acolhidas nesses momentos em que elas estiverem ali capengando, né? Estiverem sofrendo diante do estresse. Mas uma boa opção hoje em dia é realmente procurar ajuda profissional especializada, né? Psicólogo, psiquiatra, que lidam aí com essa situação e poder, de fato, aí, não só lhe orientar, né, em relação ao que fazer com o burnout, mas também orientações do ponto de vista como fazer em relação ao seu emprego, porque a pessoa tem muito medo de perder o trabalho. Então, muitas vezes, ela suporta aquilo silenciosamente, com receio de, ao expor aquilo, ser demitida, né? E isso, obviamente, vai contribuir para esse burnout avançar. E o profissional hoje, ele tem não só como te orientar em relação ao ambiente de trabalho, mas também as questões legais, né? O que você pode, o que você deve fazer para se proteger de um possível assédio, de uma possível perseguição, para que isso não aconteça. Os direitos trabalhistas estão aí justamente para reafirmar aí a sua posição de respeito e também uma responsabilidade coletiva, né? Parte do indivíduo, parte também da empresa privada. É por isso que a gente fala tanto do posicionamento dos RHs, né? Para trazer essas atividades que é de extrema importância. Nós já estamos chegando aqui ao final da entrevista e, para complementar, quais são outras atividades que a gente tem, além do tratamento, o acompanhamento, a medicação, porque a gente sabe que cuidar de uma parte tem que cuidar de todos os outros setores da vida. A espiritualidade, é uma atividade física, o que o pessoal pode juntar aí nessa solução para o seu tratamento? Sim, em relação ao burnout, a princípio, o medicamento não está nem indicado, né? Por quê? Porque sabe-se que somente em ela ser afastada daquele ambiente aversivo, isso por si só já vai trazer ali um restabelecimento para ela. Agora, em relação a fatores de proteção, tem algo muito importante, que é a meditação. E tem um tipo especial de meditação que a gente tem divulgado muito, por ser algo muito simples, prático, fácil de fazer e que você pode fazer em qualquer lugar, que é o Mindfulness, que significa atenção plena, né? E esse tipo de meditação, ele consegue fazer você desacelerar a mente. É uma das características do burnout, é a mente acelerada, né? Que vai deixar a pessoa não só ansiosa, mas também com insônia e outros sintomas. Mas o Mindfulness, esse tipo de meditação, ela consegue trazer você para o aqui e agora. Ela consegue fazer você ativar áreas do cérebro relacionadas à contemplação, né? A gente chama, do ponto de vista técnico, você produzir ondas alfa, que elas são produzidas na região mais posterior do cérebro. Tanto é que tem aquele chavão assim, entrar em alfa, não sei se você já viu essa expressão. Então, de fato, as pessoas que estão no burnout, que elas estão processando muita informação, o cérebro dela produz mais onda do tipo beta, que são ondas mais rápidas, daí o aceleramento mental. Então, você tem que estimular o cérebro a produzir ondas alfas, e isso você faz com estados contemplativos. Inclusive, o próprio Bill Churran lançou um livro, Vida Contemplativa, onde ele fala sobre, né, sobre o ócio, e o Mindfulness está aí, é uma técnica, são várias, mas assim, o nosso tempo aqui é curto, né? Outra técnica importante é o neurofeedback. É uma forma de você entrar num estado contemplativo, mas guiado por um computador. Também é muito efetivo, por isso que é neurofeedback, porque você tem um feedback da máquina e você consegue... Exatamente, aí você usa a tecnologia, agora ao oposto, para desacelerar, não para acelerar. É isso aí, então pega um espaço em silêncio, o que a gente mais tem são playlists de músicas reiki também, com aquele relaxamento para você dar aquela desligada e religar novamente. É muito importante também ter essa atenção, gente. A saúde mental não é brincadeira, a gente tem que estar tendo uma urgência, digo até principalmente aqui no Brasil, para todas as idades. A gente acabou de chegar ao final com essas dicas valiosas para você. Agradeço você, doutor, por ter vindo aqui, ter trago essas explicações que a gente acaba não entendendo. É muito bom se informar sobre o que a gente tem. Acho que a melhor parte é você entender com o que você está lidando. A gente agradece, seja sempre muito bem-vindo aqui no Revista. E olha, acabou o quadro Saúde em Dia, com mais dicas valiosas para você.